Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, este relatório que nós estamos a analisar neste Conselho, cujo histórico deste processo gerou no seio da própria sociedade uma indignação profunda, não em função do ineditismo desta casa estar a julgar um presidente da República, um presidente desta casa, desculpe, mas os procedimentos que aqui foram adotados, cujo histórico dos julgamentos no âmbito deste Conselho não encontra paralelo com qualquer outro julgamento adotado e decidido por este Conselho, foi revelando no seio da própria sociedade uma indignação, mas também o olhar da própria sociedade sobre esta casa, sobre as manobras que aqui foram patrocinadas pelos senhores deputados que, em socorro do quanto defendido pelo deputado Eduardo Cunha, patrocinou uma série de medidas, digo, com amparo regimental, mas medidas dissociadas do sentimento político, do sentimento público da sociedade brasileira. Essas medidas, desde o início e trânsito deste processo no âmbito desta comissão, se nós formos avaliar, com a defenestração, inclusive, do primeiro relator, o Pinato, que foi um ato de agressão à autonomia, um ato de agressão a este Conselho, patrocinado por aqueles que defendiam a tese do senhor Eduardo Cunha. Posteriormente, com a assunção do novo relator e a tentativa de desconstruir as teses já apresentadas na admissibilidade pelo próprio deputado relator Marcos Rogério, foi causando repulsa à própria sociedade, que não encontrou no interior desta casa, por parte dos seus parlamentares, eu poderia assim dizer, eco necessário para dar a celeridade que a própria sociedade estava a exigir deste Conselho ao ato praticado pelo senhor Eduardo Cunha. Mas a pertinência, a disposição política de muitos dos deputados que compõem esta comissão, que não se vergaram as ações, ou mesmo, eu poderia dizer, algumas ameaças que foram aqui políticas, apresentadas a um ao outro membro desta comissão, a maioria absoluta desta comissão não se vergou. Portanto, as iniciativas patrocinadas pelo deputado Eduardo Cunha, e posso lhes afirmar, em conluio até com o vice-presidente desta casa, que visava obstaculizar o pleno funcionamento deste Conselho, e que hoje nós estamos, na culminância deste processo, a analisar o substancioso relatório produzido pelo deputado Marcos Rogério. E quero, senhor presidente e senhores deputados, dizer que nesses 8 meses que nós aqui estamos analisando, debatendo as ações, ouvindo depoimentos, nós chegamos ao momento da decisão. Óbvio que esta decisão e a ação patrocinada, a denúncia patrocinada, não foi construída pelas mãos ou pelo desejo de um deputado, de um partido ou de outro partido. Ela é fruto, talvez, da soberba política daqueles que se julgavam ter tanta força capaz de fazer com que este parlamento se vergasse a sua vontade individual, que no alto da sua soberba, aqui veio fazer um depoimento, se julgando, talvez, professor de Deus, a fim de dizer que não havia, nas palavras das folhas 57, em que o deputado faz uma inquirição ao próprio presidente da casa, dizer que não havia, e que qualquer denúncia, não havia nenhum ato praticado por ele, não havia contas, nem qualquer outro recurso de qualquer natureza. Talvez uma soberba, julgando que esta casa não tivesse a capacidade, os órgãos de Estado tivessem a capacidade de analisar, de pesquisar e de instalar procedimentos capazes de revelar a verdade, como de fato nós estamos aqui
a analisar. E, portanto, a soberba foi tamanha ao ponto de mentir, de levar esta casa, ou tentar levar os senhores deputados, né, a uma avaliação, a um procedimento em que pudesse dar a ele um salvo-conduto naquela audiência da CPI, da CPI da Petrobras. Se enganou. Naquela audiência, e já diversos deputados assim se pronunciaram, ele, inquirido pelo deputado Valdir, nas folhas 57, e eu não vou aqui mais me reportar, foi claro. Ora, os fatos que foram se revelando com o avanço da Lava Jato e o alcance que ela produziu ao próprio deputado, vai dando conta de que ele, com as contas no exterior, com o nome bonito trustee, disse não ser contas dele, mas ao mesmo tempo se diz beneficiário na entrevista, né, em que ele concedeu à imprensa, não era conta dele, mas é beneficiário. E vai o próprio relatório indicando que as 4 contas, conjuminadamente, têm a movimentação direta, têm os recursos diretos, e recursos, na nossa opinião, ilícito, patrocinado desta relação do deputado Eduardo Cunha com aqueles que aqui vieram denunciá-lo, inclusive o senhor Fernando Soares, de como estes recursos, que é o mais importante, como afirmou o deputado Paulo Luazi, de como esses recursos chegaram ao trust para benefício direto do próprio deputado Eduardo Cunha. Ora, o que importa não é se ele era ou não só o beneficiário, e está comprovado, importa também saber, senhor presidente e senhores deputados, quais foram as razões e de que forma esses recursos financeiros chegaram para irrigar as contas, as 4 contas que nós estamos aqui a analisar. Portanto, não há dúvidas. O trustee, ele pode, como bem afirmou o relator, ser beneficente para uma medida, mas pode ser também um ato ilícito. E, neste caso, está caracterizado marcadamente que a utilização dele foi para fins ilícitos, como está comprovado, né, cabalmente no relatório produzido. Mas mais do que isso, senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, o deputado, pela sua omissão intencional, omissão intencional, deliberada, premeditadamente, para induzir esta casa, induzir a CPI, induzir este Conselho, como tentou aqui, inclusive na defesa que veio fazer, para tentar descaracterizar, desconstruir o próprio relator que lhe inquiriu em diversos momentos, ele novamente, numa prova omissiva, intencional, deliberada, tenta fugir daquilo que é a sua direta responsabilidade no que tange, portanto, aos ilícitos praticados. E não poderia, senhor presidente, senhores deputados, ser outra, senão a conclusão, pelo apontamento feito ao relatório, que vai desde as oitivas que aqui nós patrocinamos, dissecou conta por conta, cada uma destas contas. Mas mais do que isso, não fosse o substancioso relatório produzido, os interrogatórios da própria esposa e da filha, que contradiz fundamentalmente o presidente desta casa, o senhor Eduardo Cunha, em que elas próprias asseveram e de que a conta era movimentada por eles, a autorização para compras fartas, generosas, era patrocinada por eles, de que só ele detinha o conhecimento e o funcionamento desse trustee, portanto, ele era, além de beneficiário, era quem autorizava diretamente a movimentação e os gastos dessas contas. Portanto, não há outro juízo, senão este produzido e indicado pelo voto, senhor presidente, e para ficar no meu tempo, encerrando, dizendo que nós vamos, o PSB, como já afirmou o deputado Júlio, nós vamos acompanhar este voto, porque é o que espera a sociedade brasileira, e esta casa não pode se apequenar, não pode temer ter a sua autonomia resgatada pela posição deste Conselho, dando voto à cassação do deputado Eduardo Cunha.